aqui com vocês sempre e poder partilhar, contribuindo aqui um pouquinho com essa reflexão nessa noite de hoje. E com certeza a gente sempre se emociona, porque a oração, ela consegue chegar aonde muitas vezes, né, até a palavra não chegou, mas a oração chega. Tem um ditado que diz assim, né? Se conselho fosse bom, a gente não dava, vendia, né? Mas não é o caso aqui. Nesse caso, a gente não só vai dar esses conselhos, mas nós vamos partilhar com vocês, né, nesse momento, dar algumas dicas de como nós podemos melhor proteger os nossos filhos, os nossos jovens e, consequentemente, as nossas famílias. Logicamente, poderíamos dar vários, né? 10, 20, 30, mas selecionamos aqui 5 que eu considerei importantes, essenciais e que eles devem estar contidos na vida da família, na vida do casal, na vida daqueles que constroem todos os dias esse processo de formação dos próprios filhos. E um primeiro conselho, né? Uma primeira dica para que a gente possa melhor afinar aí a educação dos nossos filhos e, sobretudo, protegê-los. Aliás, esse primeiro é a base de tudo. Ame incondicionalmente. Esse é o primeiro ponto, o primeiro conselho. Ame incondicionalmente. Gente, isso é muito forte. Amar incondicional significa que você vai estar para tudo dos seus filhos, sem restrições, tá? E como que é esse amar incondicionalmente? Sobretudo é ter a consciência da vocação de ser pai e de ser mãe. Quando você tem essa consciência, naturalmente o amor flui. E amar condicionalmente o seu filho, a sua filha, todos aqueles que estão ali, né, sob a sua responsabilidade, a gente deve sempre lembrar que amar não é simplesmente dizer eu te amo. Até porque dizer eu te amo hoje está meio banal. Todo mundo diz eu te amo para todo mundo. E muitas vezes não sabe a força ou o verdadeiro sentido do que é isso. Então amar não é só dizer eu te amo, não. É muito mais do que isso. Mas é estar presente. É ajudar. Se colocar no lugar e respeitar. É difícil. Mas o amor, ele exige esse passo. Então, muito mais do que dizer eu te amo, é traduzir em palavras esse amor, em gestos. E um dos pontos principais do amor é o acolhimento. Eu tenho que acolher o meu filho, eu tenho que acolher a pessoa. E logicamente, aquilo que eu entendo como defeito, aquilo que eu entendo como desvio, no amor eu vou conduzindo. No amor eu vou apontando para ele as saídas. Então, amar incondicionalmente significa, antes de mais nada, acolher o todo daquele ser que está sob sua responsabilidade. Foi o que Jesus fez. E se nós formos olhar as formas que Jesus amou e que naquele momento ele educou, foi muito bonito. Vejam bem, o filho pródigo, quando o pai vê o filho de longe, o que o pai faz? Chamou os empregados, mandou fazer uma grande festa. Um anel no dedo, meu filho estava morto, voltou a viver. O filho chegou e disse o que para o pai? Pai, pequei contra Deus e contra ti. O pai em nenhum momento perguntou para o filho o que ele tinha feito de errado. Não perguntou. O pai simplesmente amou. E nós muitas vezes fazemos isso. Nós queremos amar sob condição. Eu vou te amar, mas você... Não tem mais. Ama. E muitas vezes esse amor que se dá pelo acolhimento, por isso que ele é incondicional, ele vai transformar a vida daquela pessoa e ela vai guardar e vai levar para a vida.
aquele gesto, aquele carinho, porque não tem coisa melhor no mundo do que você se sentir amado, não somente em palavras, mas de dentro para fora. É esse o grande desafio hoje, muitas vezes nas nossas famílias, para educar os nossos filhos, é amar incondicionalmente. Então, esse é um primeiro conselho. Logicamente, a gente teria que ficar aqui o dia todo conversando sobre esse ponto, porque ele demanda outras coisas. Eu só estou apenas, pincelando alguns tópicos para que vocês tenham essa consciência. Porque o amor é transcendente, hein, gente? Ainda posso dizer uma outra coisa. Amar incondicionalmente significa traduzindo isso em atitude, significa educá-los para a liberdade. Educá-los para a liberdade. Tem um escritor famoso que diz que amar é ter um pássaro pousado no dedo. Olha que coisa linda. Amar é ter um pássaro pousado no dedo, não na gaiola. Guardem bem isso. Quando você quiser aprisionar esse pássaro, ele vai voar. Porque você não está amando, conduzindo-o para a liberdade. Hoje escutava os pássaros voando, ali pertinho de mim. Que coisa linda, nasceram para ser livres. E amar significa isso, deixar livre. Porque o amor deve conduzir à verdadeira liberdade e não aprisionar. Muito cuidado com isso, tá? Amar incondicionalmente significa levar e conduzir o outro à verdadeira liberdade. Vamos a um outro conselho importante que a gente não pode deixar, de tratar, de trazer para a educação dos nossos filhos, para a nossa família, para a família de Deus. Significa usar as consequências positivas. Nós devemos dar comandos positivos para os nossos filhos, para quem a gente ama. O que são esses comandos positivos? É reforçar através de elogios, de valorização, elevar a autoestima do outro. Às vezes nós fazemos isso de forma negativa. Nós evidenciamos sempre o lado negativo do outro, ou o erro dele. E aqui é importante nós lembrarmos que nós não somos os nossos erros. Ei, pai, mãe, você que está me ouvindo aqui agora. O seu filho não é o erro que ele comete. Eu não posso reduzi-lo ao tropeço, à queda dele. Isso nós chamamos de acidentes. E quem que não passou por algum acidente alguma vez na vida? Você mesmo, pai, mãe, que está aqui me ouvindo, você não errou, nunca não errou na vida? Nós erramos. O que não podemos é sermos escravos dos nossos erros ou permanecermos no erro, mas nós não somos o nosso erro. E isso tem que ficar muito claro. Portanto, reforçar, usar tudo aquilo que o outro tem de positivo. Dizia um santo, se a pessoa é 100%, 99% dela não se aproveita nada. Digamos assim, estou exagerando. 1% dela é positivo. Eu, como cristão, como quem ama, devo valorizar o 1% que ela tem de positivo. Os 99% negativo, se eu não puder contribuir para que ela melhore, eu esqueço. Mas, e dizia Dom Bosco, grande educador, por pior que seja uma criança, um jovem, ele tem sempre um ponto acessível. E quem ama sabe chegar. E Dom Bosco soube muito bem fazer isso. Ele chegava naquele ponto acessível. Aquele jovem que parecia estar perdido, que não tem salvação, Dom Bosco encontrava qual era o ponto acessível dele. Dom Bosco é realmente um grande pai e mestre da educação. Dom Bosco dizia, bala, bola e catequese. Olha que coisa interessante. Ou seja, eu não vou falar de Deus primeiro para aquele jovem se ele está morrendo de fome. Eu vou dar comida primeiro para ele. Quando ele estiver com a barriga cheia, eu falo de Deus. Olha que pedagogia. Que pedagogia. E você, pai, pode fazer isso também. Reforça o que eles têm de positivo. Reforça. Você vai encontrar muita coisa positiva nos teus filhos. Ou naqueles que foram colocados nas suas mãos para que você os eduque. Então, reforça. Esse seria um segundo ponto importante, um segundo conselho que a gente está aqui colocando para você. Uma outra coisa interessante
que parece que hoje está ficando fora de moda, mas a gente tem que voltar essa tecla, isso é fundamental, pedagogicamente falando. Apresente regras. Ninguém vive num mundo sem regras, não, gente. O que são os mandamentos da lei de Deus? São regras de vida, morais, para nós. O que são as leis? São regras. São formas de conduta para que a gente possa viver em sociedade. Então, a família, o pai, a mãe, ele não pode relativizar isso. Vocês não podem, em hipótese alguma, abrir mão disso. Então, apresente regras. Isso é importante. Por quê? Porque garante os limites que nós devemos estabelecer. Ninguém vive num mundo de forma desenfreada, gente. Então, meu filho pode fazer tudo o que quer. Não, não pode. E nem deve. E nem dá também. E nem dá. Então, apresentar regras, desde cedo, é essencial. É melhor do que você lá na frente sofrer as consequências daquilo que ficou em lacuna, que ficou em carência. Tá? Porque, veja bem, agora nós temos que ter a primeira regra não é o amor incondicional? O fato de ter a regra e a regra ser quebrada, isso não significa que você vai jogar tudo por alto e daqui para frente você não vai confiar mais no seu filho. E vai jogar tudo por alto. Não tem jeito. A gente escuta muito isso. Não tem jeito, não obedece. Calma. Tudo na vida é um processo. Nada acontece de um dia para o outro. Primeiro você precisa estabelecer, tá? Para que ela seja obedecida. Aí aqui, gente, eu gosto muito da etimologia da palavra obedecer, tá? A regra é para ser obedecida. Mas a obediência verdadeira só acontece, aí nós vamos na etimologia da palavra, quando isso aqui é entendido, ó. A palavra obedecer, vem do latim, né? Ob, prefixo, audire, de audição. Ou seja, obedecer significa ouvir intensamente. Porque há uma diferencinha entre ouvir e escutar. Nós podemos estar num grande barulho, escutando um monte de coisa e não ouvindo nada. E quantas vezes vocês já não se depararam com os filhos de vocês, a mãe e o pai, quando pede para o filho fazer alguma coisa que ele não obedece, né? A mãe fala assim: filho, vai fazer isso. Filho, faça aquilo, vai lavar a louça, não sei, vai fazer alguma coisa. Nem. Aí, de repente, esse mesmo filho teu que está ali, vocês estão conversando, está lá do outro lado conversando, ele, o que foi? Ou seja, ele ouviu o que interessava. Então, gente, obedecer significa isso, ouvir intensamente. Mas o que obedecer? Aquilo que está estabelecido, as regras. Então, isso é fundamental, a gente não vive num mundo solto, nem perdido. Nós estamos ligados a alguma coisa, né? E a família é o que me liga, é o que faz com que eu exista, com que eu seja, é a minha referência. E a família, na casa, precisa existir regras, tá bom? Isso nós não podemos abrir mão, nós não podemos relativizar, nem tampouco fazer pouco caso desse conselhozinho, que está ficando fora de moda aí, viu? Muitas vezes aí, os pais estão deixando os filhos mandarem neles, né? Os filhos é quem estão ditando as regras, não. Quando se vive em comunidade, as regras são feitas juntas também, mas existem aquelas que são necessárias e devem ser postas pela hierarquia. Pela hierarquia. E na casa, na família, o pai e a mãe estão no topo dessa hierarquia, né? Então, não vamos esquecer disso em hipótese alguma. Vamos lá, um quarto conselho. Seja um modelo moral. A gente usa muito uma expressão na fé, no nosso trabalho, que o testemunho arrasta. Isso é verdade. As crianças, quando crescem ou quando vão crescendo desde cedo, elas vão absorvendo as referências que elas captam
pelos seus sentidos, desde cedo. E o modelo moral, ele é formado na base pelos valores. Quando fala de moral, se fala de valores, pelos valores ali constituídos que permeiam aquela família. Então, o que eu quero para o meu filho? O que eu quero para minha filha? Quais são os valores? Vamos citar os valores do bem, do amor, que muitas vezes a gente, nas nossas atitudes, não sabemos mostrar, da gratidão. Os nossos jovens, nossos filhos não sabem mais dizer obrigado, gente. É como se o mundo devesse para eles. Ah, tá bom, como se o pai e a mãe tivessem simplesmente a obrigação de fazer tudo e não deixar faltar nada. Não é assim, não. A gratidão é uma virtude. E as virtudes estão dentro daquele pacote de conceitos daquilo que é moral. Então, que modelo eu dou, eu mostro, eu sirvo de testemunho para que também os meus filhos possam ter como referência? Porque aí eles vão construindo tudo isso na sua memória afetiva desde cedo. E quando a gente mal percebe isso, se dá conta, eles estão reproduzindo aquilo que receberam. Aquilo que receberam. Por isso que a gente tem que ficar muito esperto, né? Principalmente de 0 a 7 anos. É ali que vai ser formado todo o universo do conteúdo da personalidade, do que teu filho vem a ser, no sentido de caráter, de tudo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nesse período aí. O que você está mostrando para o teu filho? O que você está dando de exemplo, né? De valores, ou melhor, de modelo. Quais são os modelos que ele tem à frente? Ah, padre, mas o meu filho, ele não vive só em casa. Ele não tem só o exemplo meu, da minha esposa, do meu marido. Ele vive na escola, sim. Mas é a família que é o alicerce. E quando a gente fala de modelo, quem deve dar esse modelo é aquele que é responsável para formar a base, o alicerce. Essa instituição chama-se família. Então, nesse sentido, esse conceito de modelo, ele é construído a partir do momento que você sabe o que quer. É um modelo cristão? Aí, meu filho, aí nós temos um leque imenso de coisas bonitas que o ser cristão nos dá, né? E nos apresenta. Então, o modelo, ele é essencial, tá? Ele é essencial. E nesse sentido, mais um ponto importante é a gente saber que por incrível que pareça, a gente pensa que não, porque vai chegando um tempo que, quando entra na adolescência, parece que os nossos filhos não querem mais saber do pai, da mãe, de ninguém. Não. Aquele momento da busca da autonomia, né? Ele está olhando para a própria identidade e muitas vezes passa por alguns momentos ali de incerteza. Não é que ele não tenha nada. E não é que ele deixou de amar você pai, você mãe. Não. É porque é um momento de encontro com ele. Aí o que vai valer ali? Porque depois aquela fasezinha passa. Depois ele assenta. Porque aí tem outros fatores também, que não vem ao caso aqui, como a questão hormonal, etc., que faz com que... Mas depois assenta. Aí o que vai vir? Aquilo que foi solidificado lá atrás. Ou seja, aquela construção dos valores como modelo para o caráter, para a identidade. Então, vamos ficar atentos a isso também. Um outro ponto importante é ser consciente. Já é o quinto, já estou no quinto, meu Deus do céu. Eu estou no tempo, né? Então tá bom. Ser consciente. Olha, falar de educação é um negócio assim que faz a gente pensar umas outras tantas coisas. Os pais também, vocês pais estão aqui comigo, precisam ser conscientes ao estabelecer os mesmos regulamentos para os mesmos comportamentos. Nunca estabeleça regras de acordo com seu humor, ou fale coisas que não acredita que vai fazer.
né? Isso daí é importante. Ah, hoje eu estou feliz, meu filho pode tudo. Amanhã eu não estou bem, meu filho não pode nada. Não, calma aí. A consciência, ela não pode ser instável, nem ambígua. Ela tem que ser clara, muito clara. Gente, vocês pensam que não, mas as crianças, desde cedo, os nossos adolescentes, eles conhecem muito bem você pai e você mãe. Os defeitos e também as qualidades. E sabem jogar com isso. Então, papai, mamãe, se você está bem hoje, aí o filho pode tudo, aí amanhã você está bem, ele não pode nada, você vai se tornar depois uma vítima dele. Porque ele vai bonitinho, ele vai entrar nessa jogada. Vou dar um exemplo. Quando ele sabe que a mãe não está bem, aí ele quer alguma coisa, ele vai aonde? No pai. Né? Porque ele percebeu que o pai está de bom humor. Aí ele vai lá no pai, e o pai diz assim. Se o pai tiver uma boa sintonia com a mãe, ele vai dizer, espera aí que eu vou lá conversar com a sua mãe. Mas se de repente a mãe naquele dia não estava feliz, e também o pai estava... Aí ele vai deixar o filho fazer. Era tudo que o filho queria. Porque aí na hora ele vai jogar o pai contra... Aí, não, mas meu pai deixou. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Pais, vocês têm que ser conscientes de que o papel de educar é dos dois. Ele não é unilateral, não. Ele não é só de um, não. Que seu sim seja sim, que seu não seja não. Fechem juntos. Fechem juntos. Não um não desautorize o outro. Tá? Ainda tem um negócio pior ainda. Tem aquela que o filho quer alguma coisa, ele chega para o pai, chega para a mãe. Aí a mãe diz não. Aí ele vai no pai. Aí o pai diz assim, se a sua mãe deixar, eu deixo. Pronto. Era tudo o que ele queria. Se a sua mãe deixar, eu deixo. É uma outra coisa que não pode acontecer. Um jogar para o outro. Tá? Então, essa consciência, ela tem que ser clara. Do papel dos dois. O que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, o que é permitido, o que não é permitido, quais são as regras. Isso tem que ficar muito claro. Né? E eu acrescento mais uma outra coisa que é importante também. Já não sei, seria até mais que conselho, né? Seria pais, todos que estão envolvidos, eu olho muito para Dom Bosco, nesses aspectos da questão da educação dos jovens, né? Que Dom Bosco usava um sistema chamado sistema preventivo, tá? Tem que saber prever antes certas coisas. O sistema preventivo não é aquele que remedia, mas é aquele que sabe apontar e sabe fazer a leitura dos sinais de uma forma muito pedagógica, muito clara. Não é uma receita que vai, né? Mas esse sistema preventivo de Dom Bosco, ele estava sustentado num tripé, e eu quero evidenciar aqui, porque ele é válido até os dias de hoje, tá? Era o amor, né? A religião, isso era fundamental, o amor, a religião. A gente chamava de amorevolezza, Dom Bosco falava. Traduzindo, isso daí é o que eu falei no início, era esse amor incondicional. Então, eu quero evidenciar esse ponto de que quando vocês fecharem juntos, que seja até o fim, que não mostre ambiguidade, para que eles também não se sintam, né, porque isso é uma fragilidade, e essa fragilidade gera insegurança, e depois isso vai ser reflexo na família que eles também irão formar. Uma outra coisa, gente, é que não existe uma receita pronta. Não existe uma receita pronta, ainda mais nos tempos de hoje. A educação, esse processo, ele é uma construção de todos os dias. Mas repito, diante desses conselhos que eu dei, se tudo está claro no sentido das regras, se tudo está claro na consciência do que o amor deve ser, vocês não vão ter tantos problemas, porque existe aquilo que é processo natural. E o aspecto que eu queria dizer é o seguinte: hoje está se confundindo muito uma ideia de amizade meio deturpada. Os pais hoje, eles querem ser amigos dos filhos. Não estou dizendo que ser amigo, os pais não devem ser amigos. Aliás, a amizade é uma coisa muito bonita.
O amor filos, ele deve existir. Mas vejam bem, papai e mamãe, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Vocês são mais que amigos. Vocês são mais que amigos, tá? Se vocês dizem que são só amigos, vocês estão esquecendo de ser pai e mãe. E pai e mãe na hierarquia está acima da amizade. Ser pai e ser mãe já contempla esse amor filos da amizade. Porque se você é pai, não, eu sou amigo do meu filho, significa que você vai se nivelar aqueles outros tantos que ele também chama de amigo. E esses outros tantos que ele chama de amigo, muitas vezes, não tem condições de dar a eles o suporte quando as coisas de forma começarem a dar errado nas próprias vidas. Então, o filos tem que existir, mas ser papai e ser mamãe, nesse projeto de família, já contempla a amizade, que está acima um pouquinho. Bom, meus queridos, nós poderíamos aqui ficar falando a noite toda, porque o bacana desse assunto é que não existe algo estático, determinado, é tudo numa dinâmica. A educação, ela perpassa pelo conceito primeiro que eu falei. O conselho primeiro é amar incondicionalmente, não esqueçam disso. Amar incondicionalmente, tá? Mas o desejo nosso, talvez de muitos pais que estão aqui conosco, nos acompanhando, de muitas famílias que talvez estão passando por problemas de dificuldade na relação com os filhos, é porque queriam uma receita pronta, né? É por isso que foi me pedido para dar uns conselhos. Aí vocês vejam o que vale a pena, ou qual é desses 5 pontos que eu coloquei aqui, o que está mais deficiente aí na sua família, que você precisa imediatamente resgatar e começar a tornar uma prática. Façam isso enquanto há tempo, tá? Façam isso enquanto há tempo. Logicamente, eu não poderia deixar de dizer que não existe um conselho. Agora vem o conselho final, para fechar. Família, reze. Não deixem de rezar, nunca. Pelo amor de Deus, rezem. Porque a força da oração que une, ela é mais que pedagógica. Ela é uma ação divina. E se os pais deixam de rezar, estão mais preocupados em buscar algumas fórmulas imediatas para resolver certos problemas, muitas vezes não vão chegar a lugar nenhum. E na oração, muita coisa bonita acontece, sobretudo quando a família se reúne. E hoje nós vivemos um momento de muita fragilidade nas relações, onde muitas vezes dentro de casa o pai está lá no quarto, a mãe está do outro lado e cada um está falando aqui, ó, no celular. Então, a oração, ela não pode ser virtual quando se trata de família ali junto. É se unir mesmo. Aí vocês vão perceber que outras tantas coisas que acontecem, né, dentro de casa e que às vezes parece que não tem saída, começam a surgir. Meu tempo acabou, eu quero agradecer a todos, né? Pessoal, mais uma vez aqui do Instituto Hesed, né? O carisma Hesed, né? Que transcende aí a tantos lugares. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para o pessoal lá de Toronto, no Canadá, que assistem o Hesed todos os dias, né? Oh, glória. Lá de Toronto. Eu estive lá numa missão, Padre William, com todo o pessoal, e muitas daquelas pessoas da comunidade portuguesa lá de Toronto, eu vi o senhor padre lá no Instituto Hesed, manda um abraço para todo mundo. Gente, então o abraço está dado. O pessoal da minha diocese de Corumbá também pediu para trazer um abraço para todo mundo, né? Todos aqui de Fortaleza, todos os devotos de Carlo Acutis do Brasil inteiro, do nosso apostolado, devotos de Carlo Acutis Brasil. Mais uma vez, muito obrigado a todos que fazem nosso apostolado, aos irmãos. Que bonito está o estúdio de vocês, para a glória de Deus, isso aqui tudo, viu? Olha, voltar aqui e ver tudo isso, meu Deus do céu, tá? Então, muito obrigado, meu querido irmão, mais uma vez pela acolhida, né? Os irmãos, as irmãs, e que bom, até a próxima, né? Peraí, antes do senhor ir, eu quero mais uma vez trazer aqui a relíquia do Carlo, né?
Ajeita a câmera aí para nós. A gente chega para lá, chega para lá. Aí. Olha só, eu quero saber, padre, primeiro, como é que a gente faz para encontrar o senhor nas mídias sociais? Por onde que o senhor anda aí? Meu querido amigo. Bom, nós temos aí o nosso Instagram e a nossa página do apostolado. O Instagram é Padre Fábio Vieira, tudo junto, ou Devotos de Carlo Acutis Brasil, no Instagram também, ou devotosdecarloacutisbrasil.org, que é o site. Ou Diocese de Santa Cruz de Corumbá. E a segunda pergunta é por que o senhor é tão ligado ao Carlo Acutis? Em poucas palavras, para o nosso povo entender um pouquinho desse apostolado. Em poucas palavras, o Carlo aprontou comigo, né? Eu fui à Itália por um ano sabático, a pedido da mãe dele, e olha o que aconteceu na minha vida. Eu já ouvi vocês falando isso, e eu acreditei nisso de verdade. Dizem que os santos quem nos escolhem. Sim. Então, eu acredito que eu fui uma escolha do Carlo, e meu Deus me dê forças e muita saúde e vida para corresponder a esse chamado, até onde ele permitir. Então eu queria pedir, agradecer de todo o coração ao bom Deus, ao Papai do Céu, por ter trazido o Padre Fábio hoje. Agradecer o Padre Fábio de ter dado sim como servo do Senhor para estar aqui. E eu queria convidar você que não era devoto do Beato Carlo Acutis, a partir de hoje, comece a invocar este beato, eu vou te chamar de santo, né? Este grande santo, pelos seus filhos também. Toma posse de cada um desses conselhos, toma posse de cada arma que o Senhor te está dando nesse combate espiritual, né? Através da oração e através dessa palavra, dessa formação maravilhosa, mas também acolhe este amigo intercessor que quer te ajudar nessa batalha, porque como eu conversava com o padre no início, a nossa juventude está passando nesse tempo por uma batalha imensa. E eles precisam da oração, do sacrifício, do amor, da disciplina, da sabedoria dos pais. Então, papai e mamãe, pega esse grande amigo. A partir de hoje, escreve aí no seu diário espiritual. Hoje, 17 de janeiro, dia de Santo Antão, dia da fundação do ramo masculino lá em Belém do Pará. Estou hoje assumindo o Carlo Acutis como meu grande aliado na defesa, na proteção espiritual dos meus filhos. E eu sei que hoje o padre deu bênção, que não acabou mais, mas eu vou pedir para terminar com essa bênção ainda do nosso querido Carlo Acutis, essa bênção pedindo pela nossa sabedoria para cuidar dos jovens e pelos nossos jovens. E você que está aqui, faça um pedido de uma graça. Eu sempre digo, o milagre é sempre Deus que concede, mas os santos intercedem. Então, vamos pedir ao Beato Carlo Acutis que conceda a graça, o milagre que você está precisando, esse nosso anjo da juventude. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão do Beato Carlo Acutis, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Viva Carlo. Viva! Deus lhe pague muito, Padre Fábio. Amém, espero em breve encontrar com o Senhor, para a glória do bom Deus. Com certeza. Amém, Jesus. E, gente,